Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Estamos chegando nas nossas últimas aulas do bimestre, consequentemente do ano e quase férias para nós, né? Estamos todo mundo precisando. Bom, hoje eu vou falar de espelhos, né? Que é uma coisa interessante aí. Muitos de vocês já têm um conhecimento aí acerca dos espelhos, conhecimento prático, né, da nossa vida aí como um todo, mas nós vamos fazer algo mais técnico, né? E com isso implementar também as leis da reflexão, ok? Maravilha. Então, começando, o que é uma reflexão? Eu já tinha falado lá quando nós estávamos estudando ondas, que toda onda pode ser absorvida, refratada ou refletida, certo? Sofrer esses fenômenos aí, absorção, refração e reflexão. A luz, ela é uma onda, tá? Então, portanto, ela vai ter essas propriedades também, ok? Nós vamos agora ver a reflexão e depois a gente vai ver a refração. O que seria a reflexão da luz? Por assim dizer, uma forma bem técnica aí, né? Então vai ser aquele fenômeno onde a luz vai incidir numa superfície qualquer e vai retornar para o meio onde ela estava. Tudo bem? Então tá. Aí a gente pode ter dois tipos de reflexão. A difusa, que é o que está representado aqui, né? Os raios de luz vêm, quando eles batem nessa superfície, eles vão cada um para um lado diferente, tá? O feixe de luz vem paralelo e se dispersa, tá bom? Então é uma reflexão difusa. A reflexão regular, ela já bate numa superfície bem lisa, bem plana, por assim dizer, tá? Então o raio de luz que vem paralelo, após ser refletido, ele continua saindo paralelo. Puxa vida, professor, mas isso daqui é muito técnico. Como é que eu consigo visualizar isso na prática? Tá bom. Olha essa figura aqui, ó, né? Que nós temos aqui um lago com algumas árvores aqui, ó. Onde que a gente vai ter a reflexão difusa? Nas árvores, tá certo? Ó, eu não entendo como é que tem reflexão difusa. Se nós estamos vendo, né, a árvore, é porque ela tem uma reflexão nela. O que que acontece? Vem a luz do sol, bate na árvore e vai aos nossos olhos, tá? A gente só vai enxergar a árvore porque a luz é vinda da árvore, que é uma fonte secundária, vai chegar até os nossos olhos, ok? Maravilha. E onde tem a reflexão regular? Aqui na superfície do lago. Dá para ver que a luz que vem da árvore, parte dela vai bater na superfície do lago e vai vir até os nossos olhos. Então a gente vai ver essa imagem aqui, né, refletida da árvore no lago, tá? Então nós temos aqui essa imagem, pegar a imagem da árvore aqui, né, vem de uma reflexão regular. E a imagem da árvore mesmo, né, que está chegando até os nossos olhos, também é uma reflexão, porém difusa nesse caso aí, ok? Então tá, quais seriam as leis da reflexão, professor? Então vamos verificar assim, ó, de um modo bem matemático, por assim dizer, geométrico, tá? Mais precisamente. Então eu tenho um raio de luz, que eu vou chamar de raio de luz incidente, tá? Ele vai bater numa superfície que é regular, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ser refletido, ok? Então tá. Eu vou chamar RR de raio refletido, RI de raio incidente. E N, que aparece aqui, é a tal da normal. O que seria normal? Contrário de normal, professor? Não. Normal é uma reta, aqui, por assim dizer, uma linha, tá? Que é perpendicular a essa superfície, ok? Entre a normal e o raio incidente, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo incidente, tá? Entre a normal e o raio refletido, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo refletido, ok? Então, o ângulo incidente e o ângulo refletido. Tudo bem? Ou o ângulo de reflexão, ângulo de incidência. Tudo bem? Maravilha. Então, para começar, esses raios aqui, o raio incidente, o raio refletido e a normal, estão sempre no mesmo plano, tá? O plano pode ser o plano do slide aqui, o plano da tela do seu computador, tela do seu telefone, tá bom? Essa tela aí, tá? É, ah, no caso, o plano que contém todos esses raios aí, tá? E mais ainda, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Então, primeira lei da reflexão, segunda lei da reflexão é que os ângulos aqui sejam idênticos, tá certo? Isso aqui parece muito simples e é realmente, tá? E vale a pena a gente saber formalmente aí qual que é
quais são, no caso, as leis da reflexão, ok? Então tá. Vamos definir a seguinte situação, né? Eu estou falando lá, eu até falei lá de árvore, imagem de árvore e tal. Então vamos pegar qualquer situação em si, tá? Então eu vou ter o quê? O objeto, tá? Então eu vou chamar de ponto objeto, que é qualquer. Se a gente tiver alguma coisa lá, sei lá, a árvore, ela é formada por vários pontos, tá? Então, no caso seria o objeto em si, a árvore, né? Formada por vários pontos objetos, tá bom? Então, oticamente, a gente diz que ele é definido pelo raio de luz que chega no sistema, tá bom? Que incide. Então, lá, a gente viu lá, voltando aqui, né? Temos aqui a superfície do lago, tá certo? O raio de luz que sai da árvore e bate aqui na superfície do lago, esse raio de luz aqui, ó, ele sai de um ponto objeto, ok? Tá. E qual seria ponto imagem? Bom, maravilha. Opa. Então, olha só, o raio de luz que vai sair daqui dessa superfície do lago vai definir um ponto imagem, que vai ser a imagem dessa árvore, tá certo? Então a imagem da árvore é formada por vários pontos imagens, tá? Qualquer ponto em si, né? Se a gente pensar que a imagem, o objeto, ele vai ser real ou virtual, tá? Precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de virtual, parece, né, no nosso caso, como a gente tem internet, alguma coisa que não existe em si, que está lá, mas toma muito cuidado. Oticamente falando, né, a gente sempre diz que está ligado ao ponto virtual com o prolongamento de um raio luminoso, tá certo? E o ponto real com o próprio raio luminoso, tá? Vai ter exemplos mais pra frente, a gente vai ver isso com mais clareza. Bom, agora vamos para a parte realmente dos espelhos em si. O que a gente viu é mais a teoria de reflexão, mas agora a gente vai para os espelhos mesmo. O que seria um espelho plano, né? O espelho plano é uma superfície plana, né, no caso, né, muito importante isso daí, porque a gente vai ter depois espelhos esféricos, no qual o que vai predominar é a reflexão regular da luz, tá bom? Então isso é um espelho plano, tá? O espelho do seu banheiro aí, quando você vai pela manhã escovar seus dentes, aí espero que todo mundo tenha escovado os dentes, né? É um espelho do tipo plano, tá certo? E que você vai ter a reflexão regular da luz, tá? Então tá. Vamos pensar assim, o que seria a imagem de um ponto nesse espelho plano? A gente pega um ponto, né, e depois a gente pega um objeto inteiro, tá? Então, para começar, olha só, se eu tiver um ponto aqui, P é o ponto, E aqui é o espelho, tá certo? Então, essa escovinha aqui, eu até falei sobre a escova de dente, né, para você lembrar. Essa escovinha aqui, ó, esse lado aqui que tem a escovinha é o lado que não reflete do espelho. O outro lado seria o lado que reflete desse espelho, ok? Então tá, tem esse lado aqui de fora e esse lado de dentro do espelho. Onde vai ser formada a imagem? Para dentro do espelho, né? Pensa exatamente nisso, né? Quando você se olha naquele espelho do banheiro, parece que a sua imagem está dentro do espelho. E é exatamente isso, tá? A imagem que realmente está interna. Bom, maravilha. Então, o que vai acontecer aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, tá? Que é o ponto objeto, tá? Ele tem a sua imagem simétrica a ele. O que significa isso? Está à mesma distância, tá? Quando você pega a sua mão e vai se aproximando do espelho, você vê que a sua imagem também vai se aproximando do espelho, tá certo? E porque eles são simétricos, né? O objeto e a imagem, tá certo? Bom, maravilha. Aqui está dizendo que tem naturezas contrárias exatamente por isso. O ponto ele é objeto, é real nesse caso. É real por quê? Porque eu estou me olhando no espelho e eu sou real, tá certo? Vamos pensar assim. E a imagem não é real, ela é virtual nesse caso, tá certo? E oticamente, como é que eu percebo? Se eu pegar qualquer ponto aqui, né? Eu estou aqui olhando aqui a imagem de um ponto qualquer no espelho, tá certo? Então o que vai acontecer? O raio de luz vem aqui, segue a lei da reflexão, vai chegar até meu olho aqui. Se eu pegar o prolongamento desse raio de luz, e essa linha tracejada que eu estou indicando aqui é o prolongamento, vai cair exatamente na imagem. E se você for olhar na definição anterior que eu tinha colocado, aí você pode olhar no slide ali, a imagem é formada pelo prolongamento do raio de luz,
que é virtual. Ok? Bom, depois você olha de novo lá, para qualquer coisa você conversa comigo. E se eu tiver agora, você falou de um ponto, professor, e pega um objeto qualquer. Então, ó, eu peguei uma placa, olha só, uma placa que é um objeto aqui, ó, escrito luz, luz, certo? O que vai acontecer com essa placa aqui, professor? Então, vamos lá, ó, se eu pegar o espelho aqui, como é que vai ser a imagem dessa placa? Vou seguir as leis que eu coloquei ali, né? Tudo bem? Então, tá aqui, ó, o ponto A, B, C, D. Então, esses pontos aqui estão exatamente à mesma distância do espelho. São simétricos. E aí, quando eu construir aqui, né, isso aqui, vai dar para perceber que a placa vai ficar invertida, professor. Aham, cuidado com os termos, tá certo? No caso aqui, você não vai dizer que está invertida, que essa imagem. Você vai dizer que a imagem ela é revertida. Invertida seria de ponta cabeça, tá certo? É como se você pegasse e se olhasse no espelho e seus pés ficassem para cima e a cabeça para baixo. Aí a imagem está invertida. Quando você está trocando a esquerda pela direita, né, no caso só na horizontal, a gente diz que essa imagem ela é revertida. Cuidado com os termos aí, porque isso é importante no caso de ótica, tá? Tudo bem? Então a imagem revertida faz isso. Troca a direita pela esquerda e a esquerda pela direita. Certo? Maravilha. Bom, ela é direita porque, no caso aqui, né, direita porque se você se olhar no espelho, você fica com a cabeça para cima e os pés para baixo. Maravilha. Bom, então tá aqui, ó, essa história da revertida que eu falei, né? Aqui tá as mãos da menina, R de right, né, de direita, L de left, de esquerda, tá certo? E quando ela tá se vendo aqui, né, no espelho, dá a impressão de que você trocou a esquerda pela direita, ok? Bom, depois a gente vai ver um pouquinho mais a imagem formada pelo espelho. Antes disso, vamos pensar, o que seria o tal do campo visual de um espelho, tá? Em relação ao observador. Bom, campo visual seria exatamente aquela região onde eu consigo enxergar. Se você olha para um espelho, você vê uma região, tá? Que foi refletida por esse espelho e outra região que você não está vendo, ok? Então, o que você está vendo faz parte do campo visual, o que você não vê não faz parte do campo visual. Caramba, professor, isso aqui é complicado, né? Não, não é não. Vamos ver isso daqui, ó. Vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho um espelho, ó, tá marcado aqui pela essa faixinha aqui, ó, cinza, cuidado daltônicos. E aí tem o meu objeto aqui. E eu sou observador aqui, tá? Não preciso desenhar minha cabeça inteira. Desenho só o olho, porque só o olho que interessa aqui, né? O olho que enxerga. Então, vou desenhar só o observador através de um olho, tá? Maravilha. Então, tá aqui. Esse objeto, eu vou começar a traçar linhas sobre ele aqui. Principalmente nos limites, tá? Ou seja, aqui é o limite do espelho, tudo bem? Então, eu traço uma linha aqui. Essa linha que sai aqui, ó, cuidado, tá? Ela segue a lei da reflexão. Se eu traçar uma normal aqui, ó, o raio de incidente é igual ao raio, o ângulo de incidência, perdão, é igual ao ângulo de reflexão. E um outro limite aqui embaixo, tá certo? No final do espelho aqui, também é a mesma coisa. O raio vai bater aqui e vai ser refletido, seguindo as leis da reflexão. Se eu pegar esses dois raios aqui, esse primeiro aqui e esse aqui, ó, eu vou traçar uma região aqui, uma região colorida, do qual eu tenho o tal do campo luminoso, o campo visual desse espelho, ok? Enquanto que eu tiver com o olho aqui, ó, dentro desse campo visual, eu vou enxergar esse objeto. Se eu tiver com o olho para cá, aqui, ó, por exemplo, eu não enxergo o objeto a partir do espelho, tá? Porque eu pego o meu olho aqui, se eu traçar um raio de luz aqui e vir para o espelho, tá? Desculpa, o raio de luz que vem do objeto, bate no espelho e chega ao olho que estaria aqui, ó, né? Então, o que vai acontecer? Não vai seguir a lei da reflexão essa construção. Por quê? Porque o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Então, depois tem exercício, vocês dão uma olhadinha lá com mais calma, tá? Finalizando aí, tá? Resumindo essa brincadeira toda dos espelhos, vamos pegar aqui, ó, né? Tem um objeto qualquer aqui que eu desenhei como uma seta, ok? Desenhei como uma seta. A imagem dele vai ser também uma seta, tá certo? Que, como a seta aponta para cima, a imagem dessa seta também vai apontar para cima. Então, eu vou dizer que essa imagem ela é
direita. Se a seta apontasse para baixo, eu diria, nossa, a imagem ela é invertida. Mas não, né? Ela está apontando para cima, essa aqui também está apontando para cima, então é direita. Cuidado que no caso aqui de ótica, o inverso de direita não é esquerda, é invertida, tá? Ela é revertida, ou seja, se eu colocar aqui, né, A e B aqui, vai ficar ao contrário, vai ficar B e A aqui, ok? Então, ao contrário do que a gente tem, revertida. Bom, ela é virtual, porque você percebe que ela é formada pelos raios de luz, o objeto, enquanto que a imagem é formada pelo prolongamento do raio de luz, tá? Então a gente chama de virtual. Ela tem o mesmo tamanho, ó, o tamanho Y aqui é o mesmo tamanho que aqui, tá? Então você se vê no espelho com o mesmo tamanho que você tem, tá? E como eu falei, já está na mesma distância que acontece aqui, ela é simétrica, tá bom? Então, resumindo aqui, a gente diz que a imagem formada pelo espelho plano, ela é virtual, revertida, direita, de mesmo tamanho e igual distância, ok? E aí vocês interpretem cada uma dessas definições aqui como que eu falei antes, ok? Então, ó, maravilha, eu espero que vocês tenham entendido, né? Sempre espero a mesma coisa e até a próxima aula.